Certa manhã, milhões de anos atrás, um pedaço de terra se desprendeu do continente. O mar se abriu diante dela e, aos poucos, ela foi se afastando. Até que parou e se tornou uma ilha. Mas não uma ilha qualquer, a Córcega. Os gregos acreditavam que Poseidon tinha quebrado montanhas dentro do mar. Num raio de luz, Calistê, a mais bonita, emergiu. Estas ilhas sempre atraíram navegantes. No horizonte, os picos nevados despontam do mar como uma miragem. A Córcega é uma terra de sonhos. Os exploradores vão conhecer esta gama de paisagens e culturas. A Córcega se situa no Mediterrâneo, mais perto da Itália do que da França. São 1.000 quilômetros de litoral localizados na interseção das principais rotas marítimas. Com cerca de 185 quilômetros de extensão, é incrível que esta ilhazinha tenha sobrevivido ao longo dos séculos sem perder a alma. Talvez esta jornada desvende o mistério desta ilha indestrutível. Geologicamente rebelde, a Córcega já foi parte da Provença. Mas 30 milhões de anos atrás, elas se separaram. E a Córcega se tornou uma ilha. Atualmente, o continente parece muito distante. Ao leste, mal se vê o arquipélago toscano no horizonte. 10.000 anos atrás, quando o nível do mar era mais baixo, os primeiros corsos chegaram da Toscana. Na ponta norte, a ilhota de Diralha, uma miniatura da Córcega, guiou esses pioneiros. Mais ao sul se encontra uma gama inimaginável de picos. Uma cordilheira com 100 cumes e uma altitude de 2.000 metros. A Córcega, de repente, revela a verdadeira natureza dela. Uma montanha que emerge do mar. Esta viagem aérea vai seguir os contornos do norte da ilha, começando no Cabo Corso. Com as falésias imponentes, a Córcega parece uma fortaleza. Quando as muralhas se abrem, revelam uma praia de areia preta. No fim dela se situa a comuna de Nonza, no Golfo de Saint-Florent. Esta torre foi construída por Pasquale Pauli, líder de um estado corso que durou pouco. A igreja de Santa Giulia, dedicada à protetora da ilha. Situados no alto, encarando os invasores, os espíritos e a natureza, os vilarejos do Cabo Corso estavam equipados para sobreviver. Ao longo deste litoral montanhoso, vários navegantes procuraram lugares para ancorar e entrar na ilha. As vinhas que eles trouxeram, um presente dos gregos e dos romanos, foram plantadas na região de Nébio. No coração do vinhedo, a igreja de patrimônio é dedicada a São Martinho, símbolo da partilha com os pobres. Mas São Martinho também é o padroeiro dos viticultores. Um pouco ao sul, Saint-Florent e a cidadela dele protegem um golfo magnífico. É o portão de uma terra inóspita e misteriosa, o deserto de Agriate. Aqui parece que os elementos da natureza estão no comando. São mais fortes que a história, que desaba como um castelo de cartas.
O farol de Mortelar indica a entrada de outro mundo. Um mundo sem gente. Porém, nesta terra cercada de mistério, os navegantes fizeram de tudo para fincar pé. Eles tiveram que resistir ao canto das sereias, que, segundo a lenda, esperavam por eles neste local. Atraídas por estas luzes, mais de 20 civilizações chegaram uma depois da outra: etruscos, romanos, sarracenos, genoveses. Eles pararam, saquearam e seguiram em frente, ou ficaram durante alguns séculos. Mas todos acabaram desaparecendo deste litoral. Apenas um caminho atravessa este deserto e leva a um vilarejo solitário. Quem sai da trilha facilmente se perde nestes 18.000 hectares de arbusto e granito. Vista de cima, a beleza de Agriate é deslumbrante. Nada mudou desde a chegada dos primeiros exploradores. A praia de Lotô e a vegetação que mergulha no mar formam uma paisagem incrível. A Córcega resistiu a muitas reviravoltas, e o órgão de proteção conseguiu preservar esta natureza infértil. Atualmente é um paraíso, mas no passado, sob invasões constantes, os corsos foram abandonando este litoral e subiram as colinas. Por isso, paradoxalmente, esta ilha produziu pouquíssimos marinheiros. Aos poucos, os corsos aprenderam a cultivar esta terra árida. É difícil imaginar que embaixo destes arbustos cresciam pomares, oliveiras e trigo em abundância. No inverno, pastores e rebanhos desciam de Nébio para a costa. Com a chegada dos meses quentes de verão, eles voltavam ao Planalto. Eles se abrigavam em casinhas de pedra chamadas palhadi. Seminômade, o povo vivia em harmonia com o meio ambiente. O maqui permitiu que eles sobrevivessem. Murtas, urzes, juníperos e medronheiros. Os corsos se abrigaram neste emaranhado de arbustos perenes. Os exploradores voam rumo ao Planalto de Tenda. Eles procuram indícios das migrações sazonais que ditavam a vida nestas áreas amplas. À primeira vista, atualmente não existe gente nem bicho em Tenda. Mas há sinais de movimento neste relevo acidentado. Este é o Paganátio, o cavalo corso selvagem. É descendente de cavalos que foram soltos na natureza. Com o advento da mecanização, estes companheiros do dia a dia perderam a função. Então mudaram de vida e agora cerca de uma centena de cavalos vaga livremente nas colinas áridas de Tenda. A montanha pertence a eles. Eles não são recém-chegados aqui. Segundo um historiador grego, cavalos em miniatura habitavam a Córcega 2.500 anos atrás. Eles teriam cruzado com os cavalos grandes dos invasores árabes e espanhóis. Essa é a origem selvagem do cavalo corso.
verdadeiro cavalo corso se distingue por uma característica. Dizem que se o cavalo tropeça enquanto galopa nas montanhas nevadas, não é corso. Visto de cima, o território do Paganátio revela antigos indícios da presença humana, quase imperceptíveis sob a neve. Muros, terraços, caminhos soterrados. Isto indica uma civilização agropastoril resistente e tenaz que habitou esta montanha. Esta sociedade moldou a paisagem e influenciou o desenvolvimento da população atual. É outro indício da natureza peculiar da Córcega, as raízes profundas. Os exploradores deixam as montanhas austeras de tenda e descobrem as belezas da costa. No fim desta praia extensa e imaculada fica o deserto de Agriate. Outra vez, as montanhas mergulham no mar, como é de costume na Córcega. Estas montanhas recebem e moldam a alma dos habitantes da ilha. Mais ao sul, entre estas duas cordilheiras graníticas, se situa Balanha e as Hortas Secretas. Antiga cidade mercantil romana, Lillhus fica de guarda nos arredores de Balanha, uma região incrustada nas montanhas, mas aberta para o mar, vulnerável a invasores atraídos pelas promessas e pelos encantos da ilha. O vilarejo abandonado de Oti mostra a vida na época das invasões bárbaras. Cansados de serem saqueados pelos sarracenos, os habitantes deixaram a costa e construíram este vilarejo numa área elevada no século XVI. Mas quando a paz voltou, Oti foi trocado por vilarejos mais prósperos, como Lúmio. Estas torres, presentes ao longo do litoral, serviam de proteção contra os invasores. Senhores da Córcega desde o século XIII, os genoveses resistiram aos sarracenos, construindo uma rede de 130 cidadelas. Elas se comunicavam com sinais de fogo, mas os ataques constantes dos bárbaros só diminuíram no século XVIII. Os vilarejos de Balanha mantiveram uma obsessão desse período: a observação contínua do mar. Das varandas altas, os moradores observam a grande horta. Porque Balanha é uma horta. Uma horta entre as montanhas, com oliveiras e pomares. A agricultura ainda prospera, arando os mesmos sulcos ao longo dos séculos. Terras cultivadas e virgens coexistem à sombra das montanhas circundantes. É um mundo em equilíbrio. Calvi fica de olho nestas terras. Esta cidadela sempre protegeu Balanha.
A viagem segue o litoral rumo a Pointe de la Revelata. Depois do farol, a Córcega vai revelar mais uma faceta. Rumo ao sul, onde a natureza é imponente, na direção do Golfo de Porto. Estas agulhas de rocha vermelha parecem ter emergido das profundezas de um vulcão. As enseadas de Piana foram esculpidas pelo mar, pelo vento e, segundo a lenda, pelo próprio diabo. Estas falésias irregulares são patrimônio mundial da Unesco. Assim como a Reserva Natural de Scandola. Na pré-história, um vulcão afundou no mar, criando rochas ígneas vermelhas, elevações basálticas e formações rochosas horizontais. Neste território selvagem, não existem estradas para o isolado vilarejo de Dirolatá, situado no Golfo. Estas terras são tão impressionantes quanto inóspitas. Reza a lenda que as mulheres herdaram este litoral árido e os homens herdaram as terras altas, a próxima parada da viagem. A equipe sobrevoa o Golfo de Porto e se depara com a beleza da montanha. Florestas de pinheiros e castanheiras com a folhagem dourada de outono. Árvores plantadas à mão 500 anos atrás forneceram castanhas para gerações de corsos. Era graças a estas árvores que vilarejos isolados como Ota sobreviviam ao inverno. Uma floresta assim precisa de água que existe em abundância atrás da cortina de montanhas. Em poucos minutos, a equipe vai do mar aos cumes, do porto ao Monte Tinto, com 2.700 metros de altitude. Viajar pela Córcega é uma jornada de extremos. $120.000 anos atrás, estas paisagens estavam cobertas por geleiras enormes que esculpiram estes vales, esta topografia, sob o olhar impassível do Monte Tinto, a entrada da região dos lagos. Com o aquecimento, as geleiras viraram lagos. O Melu, o Capitelu e muitos outros. Estes lagos nas montanhas são a parte escondida da Córcega, uma fonte de água doce no meio do Mediterrâneo. Todos estes lagos são vigiados pelo Parque Natural da Córcega, que protege estas paisagens peculiares que ocupam 1/3 do território. Rumo ao Lago Nino, a equipe vai se deparar com uma paisagem bem estranha.
Este labirinto de gelo se chama Pozzina. Com o tempo, a sedimentação transformou o lago num pântano de turfa repleto de poças d'água, as Pozzi. O frio congelante da manhã transforma o lago numa constelação. De cima é possível ver montanhas inacessíveis. Mas um caminho lendário, a trilha de longa distância GR20, atravessa estes cumes. O refúgio de Pietrapiana é um colírio para os olhos dos trilheiros neste mundo perdido. Na grande cordilheira central da Córcega, existe um aglomerado de vales, e todos abrigam vilarejos e clãs, comunidades isoladas que não tinham medo nem necessidade do mundo externo, e que mal se comunicavam, exceto pelas passagens nas montanhas. Os geógrafos os comparam a arquipélagos. A Scala de Santa Regina e a Restônica estão entre os lugares mais remotos. Os habitantes confiaram a vida a estes vales e se tornaram mais fortes por causa disso. Mas algumas vezes, até eles tiveram que reconhecer a derrota. A fortaleza de Basquiola é um símbolo desse período sombrio. Em 1768, Gênova abandonou a Córcega para a França. Os franceses derrotaram as tropas da nação corsa lideradas por Pasquale Pauli e construíram torres. Os rebeldes foram presos e torturados. Atualmente a fortaleza está em ruínas e a montanha parece prestes a esmagá-la. Mas na Córcega, a humanidade costuma andar de mãos dadas com o meio ambiente. É o caso do maravilhoso vilarejo de São Lourenço, situado numa encosta de Castagniccia, um pouco mais ao norte. A Capela de Sant'Angelo, que separa geograficamente as duas partes da Córcega de leste a oeste, simboliza este equilíbrio. Nesta ilha que se desprendeu do continente, tudo teve que ser construído do zero. Os habitantes fizeram um pacto com a natureza. Um protegeria o outro, mas continuariam evoluindo e se diversificando. Esta é a conclusão desta viagem pela Córcega. É raro ver a natureza e o povo tão unidos, tão vinculados. Eles são uma coisa só. Essa é a verdadeira beleza da Córcega.